Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como você está? Hoje nós vamos falar sobre a obra Úrsula, da Maria Firmino dos Reis. Nós vamos aí fazer a análise literária da obra e, como base, eu vou usar esta edição aqui do livro, feita pela Antofágica. Então, prepare seu material, lápis, caneta, borracha, caderno, o ambiente onde você vai trabalhar. É, o romance Úrsula, da Maria Firmino dos Reis, é uma das obras do CIS 1 da UEA. Então, prepare seu material e vamos começar. Muito bem, então vamos começar a nossa videoaula sobre o romance Úrsula. Mas para começar, vamos aqui destacar, deixa eu abrir aqui a apresentação de slides, destacar aqui o endereço do canal do YouTube, onde você vai encontrar @Fabrício_professor para acompanhar esta e outras videoaulas. Outra observação é sobre o título da obra. O nome Úrsula faz referência a uma santa da Igreja Católica. Na tradição, Úrsula, uma jovem muito bonita, ela foi cortejada por alguns homens e ela não quis casar-se. Ela havia se tornado noiva de Cristo. Ela vai morrer martirizada. A partir dessa referência, dessa curiosidade, agora vamos propriamente falar um pouco sobre o romance e, no final, nós vamos falar também um pouco da biografia resumida da autora. Aliás, você tem aqui esta imagem, que é a arte de Antônio Rawage, um selo comemorativo da Academia Maranhense de Letras, que representa a Maria Firmino dos Reis, autora do romance Úrsula. Dito isso, vamos agora conhecer um pouco deste romance. Bem, Úrsula, romance brasileiro, por uma maranhense. Você vai perceber aqui na reprodução da capa da primeira edição da obra que não vê o nome da autora, Maria Firmino dos Reis, mas sim uma maranhense. Maria Firmino dos Reis foi a primeira mulher a escrever, a publicar, melhor dizendo, um romance no Brasil. Isso em 1859. E aqui você vai ver ao lado a seguinte observação. Ele é considerado o primeiro romance abolicionista da literatura brasileira, segundo escreve Janice Preta Ferreira, nesta edição aqui da obra. E tem dois eixos narrativos, e isso quem nos explica é a Fernanda Miranda. O primeiro eixo, o principal deles, ele conta uma história de amor entre Úrsula, a personagem título, e Tancredo. Já o segundo eixo, e esse muitos consideram mais importante da obra, de fato ele tem uma grande relevância histórica. Ele trata da história de Túlio e Susana, dois personagens negros cujas vozes anunciam as lutas pela abolição da escravatura. Nós vamos ver cada um desses aspectos no enredo da obra. Aspectos socioculturais. Essa observação aqui do Dangley de Castro Ferreira, você pode encontrar o texto completo, introdutório, na edição do romance Úrsula, que você pode baixar no Senado Federal. Você entra lá no site do Senado Federal ou no domínio público e você pode baixar a obra e dar uma lida. Vamos lá. Segundo Dangley de Castro Pereira, o foco no tema da expoliação dos menos favorecidos e a construção de uma linguagem detalhista e imagética. E detalhista e imagética porque a autora descreve paisagens, cenários, a caracterização das personagens, uma descrição com muitos detalhes para caracterizar bem e ajudar o leitor na sua imaginação, para reportar, para imaginar e criar também na sua mente aquele ambiente narrativo. Então, de uma linguagem detalhista e imagética que contribuem para quê? Para a exposição de uma sociedade fragmentada e repleta de preconceitos. Por meio da descrição de detalhes das senzalas e da problematização dos aspectos de convivência entre negros e brancos no século XIX, a autora cria um amplo painel de formação da sociedade brasileira. Esse marcante tom descritivo aponta tanto para o questionamento reflexivo com relação ao período escravocrata, quanto à inquietação face à rigidez da pressão social direcionada à mulher no século XIX. É o caso do tema da marginalidade da mulher branca, que ironicamente protagoniza o romance Úrsula. A gente vai ver alguns detalhes dessa observação. Quais são os aspectos do romantismo na obra Úrsula?
Ora, o romance Úrsula foi escrito durante o período do Romantismo. Nesse momento, entre 1836 a 1881, a escola literária em vigor no Brasil é o romantismo. Então, quais são os aspectos do romantismo que nós encontramos nessa obra? Primeiro, uma história de amor, mas que termina de maneira trágica. E aqui eu já faço uma ressalva, tem spoiler nesse vídeo. Também há uma representação da sociedade, porém é uma representação não idealizada, porque, como nós vimos, em um segundo plano, assume caracteres de um romance de denúncia contra a escravidão. Nós temos uma heroína e heróis tipicamente românticos, com sentimentos elevados e capazes de ações nobres em nome do amor. E é claro, o amor é visto como um sentimento capaz de transformar o caráter de alguém para melhor, recuperando-o de maus sentimentos, ou traumas, como nós diríamos na nossa linguagem mais contemporânea. Também, né? Há também um forte elemento de religiosidade, e o romance tem algumas referências, por exemplo, à Bíblia, à Igreja Católica. Só para ficar um exemplo. No início da narrativa, que começa com a descrição da paisagem, quando nós encontramos os primeiros personagens, no caso, o personagem Túlio e o forasteiro, vamos falar um pouquinho sobre eles mais para frente, a narrativa do Túlio ajudando o forasteiro, ela lembra muito a parábola do bom samaritano, que é narrada por Jesus no Evangelho de São Lucas. E a novidade do romance está em que ele não idealiza a sociedade, embora seja um romance no estilo quase ultrarromântico de Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição, Amor de Salvação. Isso no primeiro plano narrativo, em que ele conta a história de amor entre o Tancredo e a Úrsula. Mas no segundo eixo narrativo, a obra também denuncia em várias partes o sistema escravocrata no Brasil e também a opressão feminina, o que o aproxima do realismo. Essa observação sobre a narração da opressão feminina é uma observação feita pela, eu não anotei aí, mas eu vou falar aqui para vocês, por Régia Agostinho. Agora vamos conhecer um pouco da obra. Elementos da narrativa. Vamos falar agora sobre narrador, personagem, tempo, espaço e o enredo. Então acompanhe comigo. Primeiro, os elementos da narrativa. O narrador. Vamos ver aqui quem é o narrador da obra. Quem é a narradora da obra, melhor dizendo. Bem, a história é narrada em terceira pessoa por um narrador onisciente, que conhece o que se passa no interior das personagens. Esse narrador, ou melhor dizendo, narradora, também conversa com o leitor. Aqui o trecho. Então essa mulher, que no excesso de sua aflição ele julgara morta, reanimando-se um pouco ao contato de seu corpo, desatou um gemido profundo e dolorido. Louvado seja o Senhor Deus, exclamou Tancredo, a quem, sem dúvida, já o benigno leitor terá reconhecido. Esse trecho aqui nós vamos usar para falar um pouco sobre a narradora. O narrador em terceira pessoa, ele conta a história, mas ele não participa da história que está narrando. Mas quando eu digo que o narrador é um narrador em terceira pessoa onisciente, um ele ou ela onisciente, significa que esse narrador conhece o interior das personagens. Em outras palavras, pensamentos, sentimentos. Nesse trecho aqui isso fica bem claro. Então essa mulher, o narrador, narrando em terceira pessoa, que no excesso de sua aflição ele julgara morta. Esse trecho aqui, ó, ele julgara morta, ele está referindo-se ao Tancredo, mostra que a narradora conhece os pensamentos do Tancredo. É o Tancredo que julgou que a Úrsula estava morta. Ele lê os pensamentos da narradora. Ele sabe, aliás, a narradora lê os pensamentos das personagens, sabe o que se passa no interior delas. E a conversa com o leitor. Louvado seja o Senhor Deus, exclamou Tancredo, a quem, sem dúvida, já o benigno leitor, a narradora se dirige ao seu leitor, terá reconhecido. Ok? Então, essas são as observações do narrador. Vamos falar agora sobre os personagens principais. Bem, aos poucos a narradora ela vai revelando em capítulos o nome das personagens. Isso cria um suspense na obra, prendendo a atenção do leitor. Por exemplo, o nome do personagem Tancredo, que é um dos protagonistas e de quem ele é filho, o que vai trazer uma reviravolta à trama,
só serão revelados lá pelos capítulos 4 e 5. Eis um pouco das personagens. Aliás, sobre os capítulos, eu não falei para vocês, mas esse romance ele tem bastante capítulos. Deixa eu ver aqui, só confirmar para vocês qual é o último capítulo. Tem um epílogo, claro. Aqui, até o capítulo 19. Despertar, capítulo 19. A Louca, capítulo 20. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se eu não estiver enganado aqui, pelas minhas anotações, isso, exatamente, são 20 capítulos. Vamos lá conhecer os personagens? Tá, aqui a lista das personagens está um pouco pequenininho, mas você também vai poder acessar no link os slides em PDF. Personagem título, Úrsula, a protagonista da história, apaixona-se pelo forasteiro Tancredo. É representada como uma jovem virgem angelical, ingênua e virtuosa. Encarna perfeitamente as qualidades da heroína romântica. O outro protagonista, o Tancredo, é o forasteiro, que após desilusão amorosa chega à cidade onde vai ser acudido por Túlio e vai ser hospedado na casa de Luísa B, que é a mãe da Úrsula. A Úrsula ela cuida tanto da mãe, a dona Luísa B, quanto ela vai passar a cuidar do Tancredo, forasteiro. Esse forasteiro, por quem a Úrsula vai se apaixonar, perdão, e terá um amor correspondido, ele também encarna a figura do herói romântico, cavalheiresco, porém ele é desiludido, mas salvo pelo amor verdadeiro. Como eu falei no início, tem spoiler, né? No final ele vai, inclusive, morrer em razão desse amor, do amor dele por Úrsula. A Luísa B é a mãe da Úrsula. Nós já vamos encontrar lá na narrativa, no tempo da narrativa, como uma senhora doente que vela com ternura pela filha e que é cuidada pela filha. A dona Luísa B ela ficou viúva de Paulo B, pai da Úrsula, que morre assassinado. E em torno desse assassinato está ligado o próximo personagem, que é o antagonista, o vilão desse romance, que é o comendador Fernando P. Ele é o irmão da Luísa B. E ele é o suspeito da morte do cunhado, o Paulo B, pai da Úrsula, esposo da Luísa B. Esse comendador, suspeito da morte do cunhado, vai retornar anos depois para se desculpar do mal que fez à irmã, ao mesmo tempo em que persegue a sobrinha Úrsula, tomado por um amor doentio. Olha que coisa, hein? Outro personagem importante é o Túlio. O Túlio é aquele que no início da narrativa vai resgatar o Tancredo. Túlio é um escravo que salva Tancredo e se torna seu amigo e servidor, fiel amigo e servidor. Ele é descrito como uma alma nobre, o que é especialmente importante para um romance escrito num período em que ainda havia escravização de negros no Brasil e, portanto, eles eram alvos de preconceito racial. Que, diferente dos indígenas, os negros não eram incluídos como elementos formadores da nação, porque na época do romantismo, o mito de criação da nação começa a ser construído a partir dos romances indígenas. E por isso esse romance, em que as personagens negras têm um grande destaque, ele é inovador. É inovador para a época e um grande achado para entrar no cânone da nossa literatura. A outra personagem de relevância é a escrava Susana, que incorpora uma espécie de griot, né, nas culturas africanas, aquela contadora oral de histórias, segundo nos conta aqui nos paratextos desta edição do livro, a Conceição Evaristo. Segundo a Conceição Evaristo, a Susana, que narra a história dos seus ancestrais vindos em navios negreiros, a Susana é a escrava que cuidou do Túlio quando ele era criança, quando ele foi separado da mãe. E quem fez essa separação foi o comendador Fernando P. É a Susana quem discursa para o Túlio o destino dos negros escravizados. Ela faz uma espécie de alerta para ele tomar cuidado para não se tornar escravo novamente, não ser sujeitado novamente à escravidão. E por meio da fala de Susana, a autora Maria Firmina dos Reis ela questiona o sistema de alforria que acontecia na época.
Em que sentido? O sentido de que um negro poderia ser alforriado, porque alguém concedia a alforria para ele, mas ele poderia retornar. Ou seja, aquela liberdade era condicionada. E a Susana é protetora, ela vai se tornar depois protetora dos protagonistas. Então aqui nós temos um painel dos principais personagens do romance. Tempo e espaço, onde é que a história se passa? A história se passa provavelmente na segunda metade do século XIX, possivelmente antes do início do movimento abolicionista no Brasil, que começou por volta de 1860. E a história se passa na província do Maranhão. Isso é uma dedução, porque a narradora ela não nomeia os lugares. Na época, o que nós chamamos hoje de estado, estado do Maranhão, estado do Amazonas, eram chamados de províncias. Inclusive, uma curiosidade aqui antes de continuar. Na época do Marquês de Pombal, o Maranhão, o Pará, o Amazonas, os territórios aqui ao redor, eles faziam parte de uma mesma província, que era a província do Grão-Pará e Maranhão, se eu não estiver enganado. Então, Maranhão, o Amazonas, o Pará e as outras regiões aqui já fizeram parte de uma só província. Mas, dita essa curiosidade, vamos dar prosseguimento aqui aos elementos da narrativa. Então já vimos aqui o narrador, personagens principais, tempo e espaço. Vamos agora ao enredo. Lembrando que o enredo tem spoiler, então se prepara aí porque eu vou contar a partir de agora toda a história de maneira resumida. Eu vou ler aqui e vou comentar com vocês, tá bom? Então acompanhe comigo, deixa eu só fazer aqui acompanhe comigo esse momento. Muito bem, enredo. Deixa eu colocar aqui a apresentação de slides. Como é que a história começa? Deixa eu voltar aqui. Enredo. A história começa assim. Primeiro tem a parte descritiva, que eu vou falar um pouquinho mais lá no finalzinho. Esse é o início da história. Um jovem forasteiro chega em alguma cidade no interior, talvez do Maranhão. Lembram que nós falamos anteriormente, a narradora não revela o nome das localidades. Ele está cansado da longa viagem e seu cavalo desmaia no caminho. Inclusive, o cavalo dele vai morrer quando ele chega na entrada ali perto de uma casa. Ambos estão machucados. Ele é acudido por um escravo, que é o jovem Túlio, e este o leva para a casa da senhora Luísa B. Lá o jovem passa a ser cuidado pela filha daquela senhora, que é a Úrsula. Com o passar dos dias, e conforme nos revela a narradora, Luísa B é uma senhora adoentada, que é cuidada pela filha. A jovem Úrsula descobre um sentimento diferente e desconcertante pelo jovem forasteiro. Ela se apaixona por ele. Mas ela ainda não sabe que seu amor também é correspondido, só o saberá na despedida. Agora tem um detalhe aqui na história. É uma personagem que eu não falei lá nos personagens principais. E qual é esse detalhe? Enquanto o jovem forasteiro está convalescente, ou seja, enquanto ele está se recuperando do fato de ele ter ficado doente, machucado, ele machucou o pé nessa história toda, ele, com febre e delírio, ele chama por um nome, é o nome de Adelaide. Quem seria ela? Vamos já falar sobre Adelaide. Quando o jovem forasteiro está melhor, ele planeja retornar para uma missão a qual ele for incumbido. Ele é formado em advocacia, advogado. Mas não sem antes ir agradecer a senhora Luísa B. pela hospedagem e declarar a carta de alforria a Túlio. Como Túlio lá o ajudou, ele demonstra sentimentos nobres e tudo, ele compra a alforria de Túlio e Túlio passa a ser o servidor dele. Então, quando ele pretende ir para essa missão, ele quer levar o Túlio junto com ele, Túlio já como livre, alforriado. Mas quem se opõe a isso é a negra Susana, que teme pela vida do jovem, pois dele cuidou desde quando ele era criança. E ele, quando era criança, foi separado da sua mãe pelo vilão da história, que é o comendador Fernando P., que é o irmão da Luísa B. Vamos já chegar nessa parte aí. Então ela tenta persuadi-lo a não partir para ele não se deixar enganar e ser escravizado, maltratado de novo, né? Mas ele está convencido dos nobres sentimentos do jovem forasteiro. Antes de se despedir para cumprir a missão, Tancredo
ele, no entanto, ele vai falar com a senhora Luísa B e vai falar, é claro, com a Úrsula, porque ele também alimenta o sentimento de amor pela Úrsula. Na conversa que ele vai ter com a Úrsula, eles vão para um lugar próximo à casa, perto de uma árvore. Ele vai contar, finalmente, quem é Adelaide. E ao narrar para nós quem é Adelaide, o jovem Tancredo, que a partir do capítulo 4 nós vamos saber o nome dele, ele vai falar um pouco da história dessa Adelaide, dessa jovem Adelaide, que em princípio aparece como uma jovem de sentimentos nobres, mas que vai enganá-lo. Como assim? Olha só o que ele vai contar para a Úrsula antes de se declarar para ela. O pai do jovem Tancredo era ruim, né, maltratava a mãe daquele e o envia para os estudos. Era, não é, né, porque ao longo da narrativa o pai não morre, né, durante a narrativa o pai está lá, né, embora estejam distantes um do outro. O pai maltratava a mãe e envia o filho para estudar. E o filho fica fora. E nesse intervalo de tempo, a mãe do Tancredo, o jovem forasteiro, ela vai ser cuidada por uma jovem órfã. E quem é essa jovem órfã? De pai e mãe? É a Adelaide. Quando o Tancredo lhe retorna dos estudos, ele vai se apaixonar pela jovem Adelaide. Mas mesmo sob a súplica e intervenção da mãe e dele próprio, o pai, em princípio, nega o casamento entre eles, por causa da posição social, pelo fato de a Adelaide ser órfã. Ele vai negar esse casamento, mas depois ele volta atrás. Ele diz: tá bom, eu vou deixar você se casar com a Adelaide, mas sob uma condição. Ele impõe uma condição ao filho. Ele deveria cumprir 1 ano de trabalho em outra província, e só quando ele retornasse, ele poderia desposar Adelaide, tomá-la como esposa. Ele, em princípio, não gosta muito da ideia, mas resignado, ele aceita a imposição do pai. E isso o Tancredo está contando para a Úrsula, então é um flashback no fluxo da narrativa. Deixa eu passar aqui. Durante esse período em que ele está separado da Adelaide, cumprindo missão, o Tancredo escreve cartas para Adelaide, mas ele acaba com o tempo não sendo correspondido nessas cartas. Isso, porém, não vai fazer desvanecer, diminuir o amor que ele sente pela jovem Adelaide. Nesse período em que ele está fora, afastado da mãe, da família, do pai e da própria Adelaide, ele tem notícias da morte da mãe. Isso o deixa, claro, muito entristecido. E quando chega o momento, quando completam-se o ano, um ano de imposição que o pai havia dado a ele, então ele se prepara para retornar à casa paterna. Quando ele chega lá, porém, ele tem uma surpresa. Adelaide revelara-se interesseira. Tão logo morre a mãe do Tancredo, Adelaide casa-se com o pai do Tancredo e renega o amor que tinha pela jovem. Ela, inclusive, dá uma maltratada nele quando ele chega ali. E atingido pela traição, ele parte dali. Então ele chega ao lugar em que nós o encontramos no início da narrativa, no cavalo, meio desnorteado, perdido. Agora, depois de se declarar a Úrsula, ele então parte com tudo, mas ele pretende retornar. Nesse intervalo de tempo, a Úrsula, além de sofrer a distância do amado, ela fica cuidando da mãe. Em certo dia, ela está lá na árvore onde ela e o Tancredo conversavam, ele se declarou para ela. Ela está lá pensando, quando ela ouve um tiro de caça e um pássaro, uma pomba, cai próximo dela, ferida, ensanguentada. E um caçador inoportuno, alguém que invade a sua privacidade, aparece ali. Antes de eu comentar um pouco mais dessa cena, é uma observação. Essa imagem do pássaro que cai ferido pela arma do caçador, essa imagem ela adianta como vai ser o final da narrativa, ou seja, como vai ser o final trágico. Falei que ia ter spoiler, né? O final trágico da história de amor entre a Úrsula e o Tancredo. Guarda essa informação que eu vou retornar ela lá no finalzinho do vídeo. Esse caçador inoportuno que aparece ali sem ser convidado, ele invade a privacidade dos pensamentos da Úrsula, que estava ali até então sozinha. E ela diz: o que, é que você está fazendo aqui? Pede para ele ir embora. O caçador não vai embora. Ele diz que ele conhece a mãe da Úrsula, conhece a Úrsula, e que ele não quer fazer mal nenhum para ela. E no meio da história ele chega até a declarar-se a ela,
faz uma declaração de amor para a Úrsula, que deixa ela um pouco assustada. E ela fica ali tentando escapar daquele homem. E aí o que vai acontecer? Ele vai dar a entender que por bem ou por mal, ele fala, né? Em outras palavras, que a Úrsula vai ficar com ele. Aí ela fica um pouco assustada. E ela volta para casa. Mas só que ela volta transtornada e ela pondera se ela vai ou não contar à mãe o acontecimento desconfortável. Por quê? Porque a dona Luísa B, com o passar da narrativa, nesse momento aí da narrativa, ela está mais debilitada. Mas quando ela chega na casa, depois desse encontro desconfortável com o caçador, a mãe dela diz: Minha filha, eu recebi uma carta do meu irmão. E quem é o irmão da dona Luísa B? É o comendador Fernando P. E nessa carta, Fernando P. ele pede perdão e ele quer reatar as relações de irmãos entre ele e a dona Luísa B. Por quê? Porque no passado, lembra do assassinato que eu falei lá? No passado, a Luísa B foi casada com Paulo, Luísa P. Paulo, foi casada com Paulo B. E o irmão não gostava desse casamento, não gostava dele. Além disso, o esposo dela ainda era infiel. Só que com o passar do tempo, né, nesse casamento, aqui nós temos outro flashback dentro da narrativa, a gente está perto de mudar de atitude, quando ele vai ser assassinado. E as suspeitas de quem o matou recaem sobre o Fernando. Com isso, né, depois desses acontecimentos, e um pouco antes, o Fernando rompe relações com a sua irmã, a Luísa B., deixa ela assim a própria sorte, inclusive dilapidando os bens dela. E agora ele quer retornar, e ela fica um pouco apreensiva com esse retorno. A essa altura, a narradora já nos revelou que os protagonistas, Úrsula e Tancredo, são primos, e a narradora também narra uma reviravolta. Enquanto a dona Úrsula B conta para a filha da carta que ela recebeu do irmão, eis que quem aparece lá? Ela fala que ela tem temores da real intenção do retorno do irmão. Quem ressurge à porta da casa? O Fernando P. E Úrsula reconhece nele aquele caçador importuno, inoportuno, invasivo. Que reviravolta, hein? E aí, como é que a narrativa vai se desenrolar daí para frente? Nós já sabemos que o tio da Úrsula reaparece e ele quer a todo custo casar-se à força com a Úrsula. E ele sabe que a Úrsula, ela na verdade está apaixonada pelo Tancredo, mas ele quer casar-se com ela. Nesse pedaço de intervalo de tempo, quando nós estamos caminhando já para próximo do final do romance, a dona Luísa B morre. E o seu irmão, o comendador Fernando P., o caçador, que voltou, depois de algum tempo ele fica com remorso, mas ele vê isso numa oportunidade de concretizar o seu plano, que é um plano ruim, maligno, né? Um plano ruim, especialmente para a protagonista. Ele quer casar-se à força com ela, então ele sai da casa em busca de um padre para que ele faça obrigar a casar-se a Úrsula, sua sobrinha, a casar com ele. Enquanto ele se retira em busca de um sacerdote, um padre, o que a Úrsula faz? Ela retorna para o túmulo da mãe. Daí a mãe já foi, já teve o velório, foi sepultada. Ela retorna para o túmulo e começa a chorar e se lamentar. Ao mesmo tempo em que ela aguarda ansiosa pelo retorno do Tancredo. Nesse intervalo de tempo, a narradora nos joga para uma outra situação. Qual é a situação? Isso já passou um certo tempo. O Tancredo está retornando com o Túlio. Eles estão retornando e eles vão encontrá-la. Eles vão encontrá-la nessa situação aqui, ó. Então essa mulher, a Úrsula, que no excesso de sua aflição ele julgara morta, reanimando-se um pouco ao contato de seu corpo, desatou um gemido profundo e dolorido. Louvado seja o Senhor Deus, exclamou Tancredo, a quem sem dúvida já o benigno leitor, a quem o benigno leitor terá reconhecido. Essa é a parte da narrativa que nós chegamos já perto do final aqui da história. Quando eles estão retornando, eles vêm pela fazenda do Bom Sossego, que foi a fazenda onde o Túlio, a Susana, onde o Túlio foi criado, onde a Susana foi maltratada, ele foi maltratado, e que era uma propriedade que pertencia ao vilão da história, Fernando P. Olha que irônico. Quando eles estão retornando, eles ficam sabendo pela boca da Úrsula das más intenções do Fernando P. E então eles põem-se em marcha para irem embora dali. Eles fogem e ficam resguardados em um convento. E lá nesse convento, inclusive, é onde eles vão se casar.
Porém, o comendador, quando retorna e ele não encontra a Úrsula na casa, ele desconfia. A Úrsula fugiu e ela foi embora com o Tancredo. E aí o Fernando Pedro vai pressionar a Susana a entregar, e a Susana diz que não sabe para onde eles foram. Embora ela esteja protegendo-os, ela realmente não sabe para onde eles foram. E aí ele vai fazer o quê? Ele manda prender a Susana, deixar ela numa espécie de cativeiro. Inclusive, esse cativeiro vai levar ela perto do final da narrativa a morrer. E respirando ódio e vingança, o Fernando P quer saber onde está o paradeiro dos dois, porque ele quer tomar Úrsula para si. Então ele mandou prender Susana, e depois ele arma uma cilada para prender o próprio Túlio. Por quê? Porque nesse intervalo de tempo, o Túlio ele retorna para a fazenda. E no meio do caminho, ele vai ser abordado pelos capangas do Fernando P. Ele vai ser preso. Ele vai ficar preso, um outro escravo vai acompanhá-lo. Eu acho que é Anastácio o nome, eu não vou lembrar. E ele conversando com esse homem que trabalha para o Fernando, ele descobre, ele percebe que ele é um homem que gosta de beber bebida alcoólica, então ele vai dar dinheiro para ele se embriagar, e quando esse homem que cuida da prisão onde o Túlio está confinado, está embriagado, o Túlio se aproveita, pega a chave e percebe que o Fernando P não está em casa, não está ali para ameaçá-lo ou tentá-lo, inclusive ele havia naquele momento voltado à condição de escravo, porque ele havia se tornado, voltado a ser escravo do Fernando P, lembra da alforria, né? Uma coisa que ele havia perdido naquele momento. Ele consegue fugir e ele vai fazer o quê? Ele já havia se negado a entregar o paradeiro do amigo para o vilão da história, então o jovem alforriado ele foge para escapar daquela prisão imposta pelo vilão e para avisar os noivos da perseguição do comendador Fernando P. No próximo cenário, que é o final da narrativa, o que nós temos? Os noivos, já casados, melhor dizendo, eles estão saindo do convento, entraram numa carruagem, e nisso o que acontece? O Túlio ele está se aproximando para contar para eles: fujam o mais rápido possível, porque o comendador Fernando está atrás de vocês. Ele vai ser alvejado com um tiro e vai ser morto antes de alcançar o casal. E o casal percebe que alguém foi morto, né? E aí o que vai acontecer? Depois de os capangas do Fernando P, do comendador Fernando P, matarem o Túlio, o próprio Fernando invade a carruagem e aparece diante de Tancredo e Úrsula. E ali começa o drama. A Úrsula implora para que ele não faça nada contra o Tancredo. O Tancredo tenta se defender, mas o Fernando está armado e ele mata o Tancredo. E o Tancredo morre nos braços da Úrsula. Lembra do caçador? Pois é. Porém, e a história termina ali, ele consegue tomar a Úrsula, levar a Úrsula como uma espécie de propriedade. Porém, tudo acaba mal. Com o passar do tempo, o Fernando P vai ser tomado de remorso. E tocado de remorso, ele vê fantasmas daqueles que ele matou, enquanto a Úrsula enlouquece. E o padre lá do casamento, que acompanhava o Fernando P, ele tenta convencê-lo para que Fernando chegue ao arrependimento. Para que ele vai se convencendo um pouco disso, né? Especialmente porque ele não consegue, no fim das contas, ficar com Úrsula. Nada compra o amor de Úrsula. Úrsula enlouquece de amor. Aliás, ela enlouquece depois da morte do Tancredo. E ela morre louca. E o Fernando, depois dessa tragédia, ele entra para o convento, tornando-se o frei de Santa Úrsula. E no seu leito de morte, ele, depois de renegar Deus e dizer que ele amava a Úrsula, ele vai acabar se arrependendo e morrendo. Sua esposa, a esposa do Fernando P, o frei de Santa Úrsula, a sua esposa Adelaide, agora viúva, chora pela morte do esposo, que morreu amando Úrsula. No convento onde ela foi enterrada, encontra-se uma lápide com estas palavras: Orai pela infeliz Úrsula. Esse é o enredo da história. Agora, nos encaminhando para a parte final desta videoaula, vamos falar agora sobre linguagem e diálogo.
a partir daqui nós vamos ler propriamente mais trechos do livro para que você conheça um pouquinho, tá bom? Mas isso não dispensa, é claro, a leitura toda do livro. Se você ainda tiver tempo e oportunidade, aproveite para fazer essa leitura. Inclusive, eu vou deixar um link aqui no qual você pode baixar o romance pelo site do Senado Federal. Ele está disponível gratuitamente para você fazer a leitura. Vamos lá, linguagem. Bem, a linguagem do romance é culta e rebuscada, mas não rebuscada a ponto de você não compreender o romance. Quando eu digo rebuscada, é a utilização das palavras, mas é um romance bem fácil de se ler, tá bom? Inclusive, nessa edição aqui você encontra notas de rodapé que explicam determinadas palavras caso você não conheça o significado, o sentido, mas não é um romance difícil de ser compreendido, embora seja uma linguagem mais culta, né? O que demonstra, aliás, a qualidade, né, da escrita do livro. Quando a natureza, por exemplo, é descrita, essa natureza ela é personificada, que é uma coisa muito comum no romantismo. Às vezes a natureza ela reflete os estados de espírito das personagens. Isso daqui é uma parte lá no início do romance. Expande-se-nos o coração quando calcamos sob os pés a erva reverdecida, onde gota a gota o orvalho chora no correr da noite esse choro algente, que se pendura na folhinha trêmula como a lágrima de uma virgem sedutora, e que, arrancada do coração pelo primeiro gemer da saudade, se balança nos longos cílios. Essa descrição no início do romance já faz referências ao que vai acontecer dentro da narrativa, como nós vimos anteriormente. Depois vem a ardentia do sol, e bebe o pranto noturno, e murcha a flor que enfeitiçava a relva, porque o astro, que rege o dia, reassumiu toda a sua soberania. Mas ainda assim os campos são belos e majestosos. Aqui a descrição da natureza, olha só que bonito. Essa mesma linguagem ela procura também descrever os sentimentos desencontrados da protagonista, quando ela fica apaixonada, sem saber, porém, como nomear esse sentimento desconhecido. Aqui é como a narradora capta esse momento. Pobre menina, a Úrsula, toda entregue a uma preocupação cuja causa não podia conhecer ainda, engolfava-se de dia para dia em mais profunda tristeza, que lhe tingia de sedutora palidez as frescas rosas de suas faces aveludadas. A, a, a jovem Úrsula, né, uma jovem de cabelos negros, às vezes com a pele pálida, aquela descrição meio lânguida da heroína romântica, né? Que lhe tingia a sedutora palidez as frescas rosas de suas faces aveludadas. Pouco e pouco desbotava-se-lhe o carmim dos lábios, e os olhos perdiam seus vívidos reflexos, sem que ela sem que nem ela nem a própria desse fé dessa transformação. Alguém havia, porém, que reparava nessa mudança, que o coração já lhe o havia denunciado, fazendo-lhe vibrar nas suas cordas todos os simpáticos eflúvios que emanavam do peito cândido e descuidoso da Virgem. Esse alguém amava a palidez de Úrsula. Esse alguém adorava-lhe a suave melancolia. Esse alguém é o Tancredo. E o doce langor de seus negros olhos. Mas ela nem sequer descobrira tal, não sabendo explicar na sua inocência o que sentia. Sobre linguagem e diálogo, há também no romance várias passagens que enobrecem a personagem negra, como esta, que nos diz quem é Túlio, o escravo que resgata Tancredo. Isso daqui é quando ele vai encontrar o Tancredo na estrada. O Tancredo está machucado, o cavalo, lembra? Ao endireitar-se para um bosque, a Cata, sem dúvida da fonte que procurava, seus olhos se fixaram sobre aquele triste espetáculo. Deus meu! Exclamou correndo para o desconhecido. O homem que assim falava era um pobre rapaz, que ao muito parecia contar 25 anos, e que na franca expressão de sua fisionomia deixava adivinhar toda a nobreza de um coração bem formado. O sangue africano refervia-lhe nas veias. O mísero ligava-se à odiosa cadeia da escravidão, e embalde o sangue ardente que herdara de seus pais, e que o nosso clima e a servidão não puderam esfriar, embalde, dissemos, se revoltava, porque se lhe erguia como barreira o poder do forte sobre o fraco. Olha aqui, linguagem que tem um tom de denúncia e de protesto ao mesmo tempo, né? E essa outra parte, deixa eu colocar aqui esse é em maiúsculo, esta outra parte, propriamente um diálogo, também é importante nós destacarmos.
Lembra quando nós falamos quando o Túlio e o Tancredo vão partir e Susana fica um pouco apreensiva? Esse daqui é o diálogo que ela tem com ele. E nesse diálogo que a Susana tem com o Túlio, nós temos duas personagens negras falando, portanto, em primeira pessoa e discutindo questões de liberdade, escravidão e memória. Aqui eles conversando. Fitou então os olhos em Túlio e disse-lhe, quem disse-lhe? A Susana. Onde vais, Túlio? Ele responde, acompanhar o senhor Tancredo de... Respondeu o interpelado. Esses asteriscos aqui que aparecem seria identificação de lugar, mas lembra lá no início que eu falei, ela não dá identificação de localidades. Acompanhar o senhor Tancredo, continua a velha com acento repreensivo. Sabes tu o que fazes, Túlio? Túlio, depois de pausa, juntou. Não sentes saudade desta casa, ingrato? Não, mãe Susana, não me alcunheis, ou seja, não me apelideis de ingrato. Quantas saudades levo eu de vós? Oh, seu Deus sabe quanto me pesam elas. Tu, exclamou ela, procurando ler-lhe no fundo do coração os sentimentos que o animavam. Tu não levas saudades algumas, Túlio. Se as levasse, quem te obrigaria a deixar-nos? A gratidão, respondeu-lhe com presteza. A gratidão? E não a deves à senhora? A senhora a que ela se refere é a mãe da Úrsula. Que a essa altura da narrativa ainda estava viva. Não deves à senhora, que para ti tem sido quase uma mãe, não a deves à menina? A menina refere-se, claro, a Úrsula. E por que as deixas? É que não sente saudade delas. Oh, sinto-as e muitas, mãe Susana, lhe responde. Então não procures ir com esse homem que apenas conheces. Olha, ainda há pouco vi uma lágrima pender dos olhos dessa boa menina. Essa lágrima, creio que lhe arrancou o coração a notícia da sua partida. E tu vais-te? Quando voltarás aqui? Continuou o diálogo. A nossa separação, disse-me o senhor Tancredo, será por pouco tempo. Volto para junto de vós, mãe Susana, e a senhora não reclamará em vão os meus serviços. A senhora, replicou a velha com mágoa, essa, meu filho, jamais reclamará os teus serviços. Ou eu me engano, ou tu vais dizer-lhe o último adeus. E de fato ela estava certa, né? Porque quando eles retornam, a dona. Me escapou o nome dela, a dona. Deixa eu voltar aqui, porque me escapou o nome da personagem, que é a mãe a dona Luísa, né? De fato, a dona Susana está certa, porque quando ele retornar, a dona Luísa B já não estará mais viva. Mas aí o Túlio responde assim. Túlio continuou, não sabes quanto sofro quando recordo-me de que a nossa querida menina vai... Aliás, é a dona Susana que responde. Túlio continuou, não sabes quanto sofro quando recordo-me de que a nossa querida menina vai tão breve ficar só no mundo, só, Túlio. Quem a acompanhará? Quem poderá consolá-la? Eu? Não. Pouco poderei demorar-me neste mundo, meu filho. Acho bom que não te vais. Que te adianta trocares um cativeiro por outro? E sabes tu se vai aí encontrar um melhor? Olha, chamar-te-ão talvez ingrato, e eu não terei uma palavra para defender-te. Foi uma conversa bem bem profunda, né? Agora, nesse outro trecho, presente no mesmo capítulo, que inclusive leva o título de Susana, o título tem o nome de Susana, que é narrado em primeira pessoa a violência da captura, o horror da travessia atlântica no navio negreiro e a transformação da condição da pessoa a escravizado. Trata-se, né, a nota de rodapé da edição bem destaca, trata-se de uma enunciação histórica sem paralelo no século XIX, que inclusive empresta à obra romântica um acento realista. Aqui, a mãe Susana conta para o Túlio sobre o cativeiro dos seus irmãos, dos negros que vieram da África e foram postos sob condição de escravos. Vou contar-te o meu cativeiro. Quando ela conta a história dela, ela conta uma história que não é somente dela, é uma história coletiva. Uma voz com muitas vozes. Tinha-me chegado o tempo da colheita e o milho e o inhame e o amendoim eram em abundância nas nossas roças. Era um destes dias em que a natureza parece entregar-se toda a brandos folgares. Era uma manhã risonha e bela. Aqui a África vai ser descrita de maneira idealizada.
como o rosto de um infante. Entretanto, eu tinha um peso enorme no coração. Sim, eu estava triste e não sabia a que atribuir a minha tristeza. Olha aí a percepção da mãe Susana, uma certa intuição de que algo ruim poderia vir a acontecer. Era a primeira vez que me afligia tão incompreensível pesar. Minha filha sorria-se para mim, era ela gentilzinha, e em sua inocência semelhava um anjo. Perdão, desgraça de mim, deixei-a nos braços de minha mãe e fui-me à roça colher milho. Ah, nunca mais devia tê-la. Ou seja, quando ela foi levada como escrava, ela nunca mais voltou a ver a filha. Ainda não tinha vencido 100 braças do caminho quando um assobio que repercutiu nas matas me veio orientar acerca do perigo iminente que aí me aguardava. E logo 2 homens apareceram e amarraram-me com cordas. Era uma prisioneira, era uma escrava. Foi embalde, sem sucesso. Foi embalde que supliquei em nome de minha filha que me restituíssem a liberdade. Os bárbaros sorriam-se das minhas lágrimas e olhavam-me sem compaixão. Julguei enlouquecer, julguei morrer, mas não me foi possível. A sorte me reservava ainda longos combates. Quando me arrancaram daqueles lugares onde tudo me ficava, pátria, esposa, mãe, filha e liberdade, meu Deus, o que se passou no fundo da minha alma, só vós o pudestes avaliar. Só vós, só Deus, né? Meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. Ela refere-se a um navio negreiro. 30 dias de cruéis tormentos, ou seja, a travessia no Atlântico, e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida, passamos nessa sepultura até que abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé e, para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como os animais ferozes das nossas matas, que se levam para o recreio dos potentados da Europa. Davam-nos a água imunda, podre, dada com mesquinhez, a comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de alimento, de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim, e que não lhes doa a consciência de levá-los à sepultura asfixiados e famintos. Muitos não deixavam chegar a esse último extremo, davam-se à morte. Nos 2 últimos dias não houve mais alimento. Os mais sofridos entraram a vozear. Grande Deus! Da escotilha lançaram-se sobre nós a água e o breu fervendo, que nos escaldou e veio dar a morte aos cabeças do motim. A dor da perda da pátria, dos entes caros, da liberdade foi sufocada nessa viagem pelo horror constante de tamanhas atrocidades. Não sei ainda como resistir. É que Deus quis poupar-me para provar a paciência de sua serva com novos tormentos que aqui me aguardavam. Inclusive na narrativa, a mãe Susana morre como uma mártir. Que profundo. Vamos falar um pouco sobre a Maria Firmina dos Reis. No início, eu mostrei para vocês uma imagem dela. Aqui, uma representação da nossa autora. E agora vamos ver uma biografia resumida. Acompanhem comigo. Maria Firmina dos Reis nasceu em 11 de março de 1822, em São Luís, no Maranhão, e faleceu em 11 de novembro de 1917, na cidade de Guimarães, também no Maranhão. Negra e bastarda, como ela mesma se definiu, foi professora de primeiras letras na comarca de São José de Guimarães, no mesmo estado, ou província, como era chamado na época. Publicou em 1859 o romance Úrsula, considerado o primeiro romance de uma autora no Brasil. Em 1887, publicou na revista Maranhense o conto Uma Escrava. Você pode encontrar depois mais detalhes sobre essa importante autora, embora haja poucas informações, mas as que há, elas já nos dão uma dimensão da grandiosidade de sua vida, de sua obra e de sua luta. Para fechar nossa aula, nós temos aqui as referências que nós usamos para a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha ficado claro para você, e se precisar você retorna ao vídeo e dá uma revisão, baixa pelo link as apostilas desta videoaula, bem como o livro em PDF, caso você não tenha ainda baixado para ler. Ainda dá tempo, mas essa videoaula já vai ajudar também, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau.